Quero convidar todos para a Bíblia Sagrada, em Efésios, capítulo 4, o verso 13 a 16. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu quero deixar aqui uma frase de Rabi Shimon. Ele diz que o mundo apoia-se sobre três pilares: sobre a Torá, o serviço divino e a bondade. E em cima, então, hoje, do texto na qual nós lemos, e também em cima da frase de Rabi Shimon, nós vamos traçar hoje, em conjunto, um estudo bem básico, mas esse eu quero que seja o beabá de todos nós aqui nesta casa. E falando em beabá, a primeira professora que nós temos no maternal, por nós não sabermos ainda desenhar, colorir, riscar, ela, com muito amor e muito carinho, essa professora, pega nas nossas mãos, juntamente com o lápis. E ali nós vemos que, quando nós nos tornamos doutores, professores, administradores, prefeitos, escritores, um bom pai, um bom marido, toda essa parte inicial, toda essa parte da escrita, do aprendizado, foi lá no prezinho com essa professora que te segurou as mãos, que te ensinou a fazer os primeiros contornos, traços, os primeiros números, os primeiros riscos. Quando nós pulamos essa etapa, a sequência que vem logo após é impossível termos um conhecimento contínuo se nós pularmos as etapas iniciais. Todo mundo que está na restauração, seja ele messiânico ou nazareno, que pula essa fase inicial da techuvá, essa fase inicial dos primeiros passos, traços e riscos, onde o rosh, o rabino, o tutor, o pedagogo, o professor de Torá, não pegou ali em suas mãos, no início, nós temos o que nós estamos vendo hoje: sinagogas lotadas, inchadas, sempre tendo um bom estudo, um bom ensino, mas com membros frágeis, débeis, se tratando de Torá.
São sinagogas imensas e belas, mas ocas e vazias por dentro. Nós temos visto muitas comunidades dentro da restauração da mesma forma. Os estudos postados no YouTube, os estudos postados no Facebook, Instagram, belos, esplêndidos. Mas o rol de membros da comunidade da sinagoga são débeis, são frágeis, limitados, muitos até místicos. Então, o objetivo deste é que todos nós, façamos a fase inicial, a fase básica, mas façamos bem, porque todas as outras etapas, o próximo degrau, ele depende do primeiro. E eu não posso avançar sem ter feito o básico muito bem feito. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu gostaria que os irmãos fossem abrindo aí o seu microfone e me respondessem, por favor, o que você sabe sobre a palavra na qual eu vou mencionar aqui. A primeira pergunta é: o que é a Torá? Boa noite, Shalom, Shalom. A Shalom. Torá é a instrução do Eterno. É o que ele deixou para a gente de forma instrutiva para que possamos viver da melhor forma a nossa vida e seguir ele. Amém? Segunda pergunta: o que é o termo, a palavra paraxá? Porção, parte, Muito bem. Terceira pergunta: o que é haftará? estudo comparativo, Muito bem. O que é Brit Hadashah? nova aliança, Muito bem. Última pergunta: o que é aliá? Ou aliot? subindo a Jerusalém, Muito bem. Então, aliá, subir, ascensão, elevação espiritual e também subir a Jerusalém, a Jerusalém. Muito bem. A Torá, ela é importante? Se sim, por quê? adorar te conduz ao caminho. A Torá, ela te leva ao caminho que te aproxima e te leva à salvação. A Torá te leva até Yeshua, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Yeshua disse: era sobre mim que Moisés dizia: se vós, pois, diz que amam a Torá, respeitam a Torá, tende a Torá como a maior de todas as mitvot entrega por Moshe Rabbeinu, pois saibam que toda a Torá se resume a mim. Eu sou o caminho. A Torá te leva ao caminho. Muito bem. Qual que é a importância de nós estudarmos Parashá, Haftará e Brit Hadashá? Conexão. Conexão para que haja o quê? Para que haja um elo
uma aliança, um entendimento, uma razão entre o que era, o que é e o que está por vir. Última pergunta. Qual que é a importância do estudo diário das Aliyot? Degraus, subindo, desenvolvendo a sua salvação, estando a cada aliot mais próximo a Hashem. Muito bem. Então, nós temos aqui, citado aí, como vocês podem ver, temos aqui apenas 2 exemplos do estilo de vida que a Torá busca incutir em nós. Embasado nessas respostas, na qual vocês deram, vai ficar muito mais fácil e já é muito mais dinâmico, facilita para nós. Muito obrigado a todos vocês. O Rabi Shimon ben Shetá comprou uma mula de um ismaelita. Conta-nos o Midrash, Beivarim Rabá 3:3, quando seus discípulos preparavam o animal para que o mestre o montasse, encontraram uma pedra preciosa em seu pescoço. Disseram a Rabi Shimon: mestre, um golpe de sorte divino nos traz riqueza. Uma citação que nós vemos, Provérbios 16:22. O Rabi lhe respondeu: comprei uma mula, não uma pedra preciosa. E devolveu a pedra ao ismaelita, que proclamou: bendito seja o Deus de Shimon ben Shetá. Devarim Rabá 3:3. Um segundo exemplo, Rabi Israel Lipkin Salam era muito escrupuloso em sua observância dos preceitos. Dentro dessa linha, ao se aproximar a época de Pessa, ele próprio supervisionava pessoalmente o cozimento das matzot. Em determinado ano, o Rabi adoeceu e seus discípulos se ofereceram para supervisionar o cozimento. Antes de irem à fábrica de matzot, perguntaram ao mestre se deviam atentar para algo em especial. O rabino lhe respondeu: certifique-se de que as mulheres que trabalham sejam pagas de acordo com o difícil trabalho que realizam. O segredo é pôr em prática o que se aprendeu e não apenas aprender. Mishnah Avot 1:17. Eu queria que vocês abrissem, por favor, o microfone agora e colocassem uma síntese, né? Já está, é autoexplicativo, eu sei, mas aquilo que nós podemos extrair para a nossa vida desses 2 exemplos citados. Por favor. Hombridade, sinceridade, fidelidade, crescimento espiritual, aproximar-se de Hashem, passar pela prova, ser provado e aprovado. Porque nisso Amém. vejo provações. Eu vejo provações. E na última, o rabino dá uma orientação para que eles não caiam.
Deixa eu correr, que aqui tá difícil, tá uma bateção de panela, neném. É, eu vi, me chama a atenção a questão dos dois textos, a questão da honestidade e da valorização do próximo. Boa noite, Shalom. Shalom. Eu achei muito interessante essa parte que fala sobre a honestidade, que nós devemos ser honestos, e também sobre de como nós tratamos o nosso próximo, porque não adianta apenas nós estudarmos a Torá, que fala sobre o amor ao próximo, que fala sobre honestidade, que nós devemos ser honestos, mas nós não colocarmos em prática o que nós estudamos todas as semanas. Eu percebi a questão da justiça e humildade do Rabi, né? Assim, que quando ele diz aos discípulos sobre a questão aí das mulheres, ele não diz apenas no sentido de compadeça dos trabalhos das mulheres e pague elas. Não, ele diz, eu entendi como se ele estivesse dizendo, não, pague elas porque é o justo, é o certo a se fazer. Não é você compadecer, é a justiça. Assim, eu vi um princípio de justiça muito forte, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E ele também confiou que elas estavam fazendo, né? Porque, pelo que eu entendi, os discípulos iam lá para ver se elas estavam fazendo o correto. Ele nem foi por esse lado, por esse viés de que elas poderiam estar fazendo errado. Vai e paga elas pelo difícil trabalho. Então, assim, ele já orientou os discípulos dele, porque ele tinha segurança. Como, tipo assim, ele mesmo supervisionava, mas ele tinha segurança, eu acho, naqueles que estavam executando. Muito bom. Eu achei esse comentário excelente da Cristina, porque é uma tradição. Sendo tradição e costume, não há vigilância, porque é feito automático. A confiança é plena. A preocupação dele era o devido ressarcimento pelo trabalho. Agora, sobre o trabalho, não havia dúvida. Ok. Antes de entrarmos na parte do blogger do judeu autônomo, nós vimos, né, 2 vídeos iniciais, e um eu intitulei como O Lamento de Raquel, e o outro, né, mais curtinho, eu intitulei como Levante-me. Eu queria que aqueles que viram, né, participaram e viram, logo após esta live, nós iremos disponibilizar para vocês o link dos vídeos para vocês assistirem novamente, aqueles que não viram. Esse documento na qual está sendo apresentado aí, vou pedir o Rafa também para encaminhar a todos vocês a nível de estudo. Aproveitando estes comentários, então vamos aproveitar e, em cima de tudo que vocês já falaram, de forma sublime, eu queria que vocês falassem agora, aqueles que viram o primeiro vídeo, né, que é um louvor, e embasado ali no lamento de Raquel, e que comentassem também sobre o comentário no Rabino, na qual vocês viram, com o tema ali que eu coloquei de Levante-me, sobre críticas, né, e como ele superou as críticas. E o primeiro, né, onde Raquel, onde é mencionado, né, o lamento de Raquel. E aí temos a letra da música e todo um trabalho no contexto e na história de Israel atual. Eu queria que vocês abrissem o microfone, por favor, e discorressem um pouco, porque ambos os assuntos estão interligados. Só uma observação, meu amado pastor Wagner. Dito em Mateus que Yeshua não cancela a lei, mas vem cumpri-la e torná-la plena, em planas tábuas em seu coração. Em determinadas situações,
eu não vou dizer vista grossa porque é muito forte, né? Essa palavra não existe nesse caso. Mas em determinadas situações, deixa-se passar a lei e valoriza-se a ação mais do que a lei. A ação expressa a profundidade do sentimento do coração, mas a lei é a palavra escrita do Pai e a comida do Filho. O que nos traz essa reflexão? Como agir diante de uma situação dessa, onde a lei traz um mandamento explícito e inquestionável, mas alguns rabinos, por serem messiânicos, trazem um entendimento de que haveria autorização, porque o que importa é a intenção. Obrigado aí, pastor e doutor Paulo. O primeiro vídeo fala do lamento de Raquel, como nós falamos, e ela chora por seus filhos. E esse lamento e esse chorar não é um lamento de murmuração, é um lamento, é um choro, mas é uma bela e uma das mais belas das orações. Ela chora, ela clama e intercede. Do mesmo jeito, né? Como ela foi trocada, todo mundo sabe muito bem a história, ela fala também que os filhos trocaram o eterno pelos deuses das nações. E por causa da troca que os filhos fizeram, há todo esse contexto histórico, desde a saída de Misraim, desde a saída do Egito, todo esse contexto de vitórias, de lutas, de guerras, de mortes, de conquistas, represálias, holocaustos. Muitos foram queimados vivos. Então ela entra com um clamor, e da mesma forma como foi trocada, mas houve o perdão, ela clama também para que o Eterno perdoe os seus filhos, toda a sua geração. O segundo vídeo, ele parte do princípio de palavras que são ditas e que machucam, palavras que, quando nós a ouvimos, quando entra nos ouvidos e vai para o coração, a maneira na qual eu recebo essa palavra pode me derrubar. E como é que eu lido com isso também? É um outro contexto deste vídeo. Mas aí, o rabino na qual está ministrando ali, ele fala, olha, ao invés de me criticar, levante-me. Então, o clamor de Raquel no primeiro vídeo é, eu fui trocada. Eu que era para casar, mas eu fui trocada e houve o perdão. Ok? Eu peço ao Eterno que faça o mesmo com os meus filhos e com a minha geração e com o meu povo. Eles trocaram o Senhor por os outros deuses. Então eu imploro ao Senhor que os perdoe. Eles caíram quando murmuraram, eles caíram quando eles adoraram outros deuses. Eu clamo ao Senhor para que eles sejam elevados. Só o amor de uma mulher por uma nação. Só uma mulher elevada pode chorar e lamentar e ter uma oração deste tipo, desta maneira. No segundo vídeo, ele pede, ao invés de criticá-lo,
que diga palavras, né? Que nós possamos dizer palavras para levantar outros. Mas o intuito do nosso estudo hoje, se tratando de aliar, de aliote, que vocês já definiram aí como subida, como ascensão, aquilo que nós chamamos de elevação espiritual é eu estudo, logo eu pratico. E o principal para nós hoje, nesse primeiro impacto, nessa primeira conversa, é entender que aquilo que está escrito no meu coração e na minha mente me eleva. Só que eu não posso cair na armadilha de estudar simplesmente ou somente no Shabat. Eu não posso cair na armadilha até dos nossos amigos, né, irmãos adventistas, de estudar somente ali, né? É claro que há algumas outras que têm outros estudos durante a semana, mas eu não posso cair na armadilha de simplesmente de ser elevado, né, somente lá no Shabat. Não. Todo dia é Yom Tov, todo dia é bom. E no Shabat, o Shabat, ele é um presente que nós temos. Mas para receber esse presente, eu preciso de hoje, né, no domingo, no primeiro dia, eu já ter feito ali, opa, qual que é o degrau deste dia? Qual que é a riqueza que vão estar na Torá, na Haftará e na Brit Hadashá deste domingo, desta segunda, dessa terça, dessa quarta-feira? Qual que é a bênção que está oculta, mas se eu abrir a Torá e com a intenção correta, o Eterno, Ele mesmo vai enviar o Ruach HaKodesh e eu serei elevado. Mas por que insistir em ser elevado diariamente? Porque a luta, ou as lutas, são diárias. As guerras, ou a guerra, ela é diária. Hasatan é 24 horas. É diariamente jogando seus dardos. E uma vez que eu me coloco dentro da humildade, da simplicidade, de buscar socorro, refúgio e alimentar a minha alma de forma diária, aquela luta do domingo, né, que eu só tenho aquele dia, o próximo dia não me pertence, mas hoje, o que me pertence, a dádiva do hoje, eu tenho que ter tido, estudado, lido a aliar do dia. Aquilo que está relacionado àquele dia. Por quê? Porque nós somos testados, provados, mas também nós somos elevados. O que alimenta a minha alma é a palavra de Deus. E eu não posso deixar a minha alma faminta 6 dias e somente no 7º dia eu alimentar a minha alma com a palavra. E outra, uma vez que eu sei que o que me alimenta é aquilo que procede da boca de Hashem, então a aliá de hoje, ela é necessária, ela é vital para a minha alma. Se eu não leio a palavra, eu me alimento de outras coisas. E essas outras coisas me contaminam. O mau uso da internet, confusões do trabalho. Se eu não tiver ali o meu momento de devocional com o Eterno, certamente que eu serei vencido naquele dia. Sem contar que o inimigo ele se levanta. As armadilhas estão no trabalho, na faculdade, aonde quer que você esteja. Até dentro de casa com a sua família. Tem pestes, tem guerras, tem palavras sendo ditas ali. Mas se você meditou, flexionou o seu coração e a sua mente em cima do texto diário, você já não é mais um gatinho naquele dia. Com a força de um leão e também com o olhar de águia. Você enxerga as circunstâncias, os ataques de cima. E aí você não é uma vítima dos ataques humanos e nem de Shedim. A palavra de Deus te alimentou.
Vários missionários, se tratando do protestantismo, fizeram isso. Leitura diária, leitura sistemática, devocional diário, pão diário. Aqueles que vieram de Assembleia de Deus, de igrejas batistas, Peniel, Maranata, aqueles que utilizam revista, as revistas tinham lá, né, o estudo do domingo principal, o texto áureo, mas tinha também os outros 6 dias, qual texto você iria ler diariamente até chegar no estudo da escola dominical. De onde que é que eles tiraram isso? De onde que será que as igrejas que utilizam a revista ou essa metodologia, eles criaram esse método? Claro que não. Eles copiaram do nosso povo. Então, nós que estamos na restauração, isto é nosso. E nós temos que dar valor quando lançar ali a aliá diária, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar buscando. Gente, eu tenho que fazer a tefilá diária. Eu conversei com irmãos que pararam de orar, que só oram, ou, na verdade, ouvem a oração do nosso Roche e pastor Gerson Barros. O irmão teve coragem de falar comigo isso, e que acha lindo e que usa a oração dele no Shabat, porque ele vai orar por família, por salvação, e ele passa a semana inteira e ele vem falar comigo alegre isso. Logo eu. Aí você já imagina a resposta. Falou, irmão, você não está fazendo dever de casa não, meu irmão? Ah, eu estou sem força. Pois é, porque a força diária você negligenciou. Então esse é o nosso prezinho. Esse é o nosso beabá. Ah, eu quero comprar um sidur. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero cumprir a próxima festa. Ah, você quer cumprir a próxima festa. Ah, eu quero entrar no portal do Shabat, que o senhor tanto fala do portal dos portais. Pois é, existe um portal aberto para você passar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí você não vai ser um crente mais, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Como cantava aí um cantor, que jogava capoeira. Chegou a hora desse despertar da consciência. Porque quando nós lemos textos como o Eterno vai colocar na sua boca as palavras que você vai dizer quando alguém contestar a sua fé. Não te preocupes. Até a forma como nós iremos orar, levantar um clamor, se eu não me debruçar na Torá, eu corro o risco de dizer palavras profanas. Eu estou vendo muitos irmãos postando a oração disso, a oração daquilo outro. É um fervor de verdade, mas de repente tem palavras ali que contradizem a Torá. É forte. Então são detalhes que nós temos que prestar bastante atenção. Porque se eu não fizer tal coisa, eu não serei elevado. O texto na qual nós lemos inicialmente, não tem como eu chegar ali, né, na situação de ser um varão perfeito, de ser santo. Se eu não fazer hoje, se eu não tomar a minha cruz hoje, se eu não guerrear hoje para entrar no reino, e é tomado à força, é hoje. Mas aí o que está acontecendo? A preguiça, o trabalho, meus filhos, minhas filhas, meu marido, minha esposa, o sol, a lua, o ar, o Capitão Planeta, tudo isso está me atrapalhando, sabe? E aí
Eu vou remando, pastor, você entende? Eu vou remando, 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 e nunca colocando em prática o que é ensinado. O texto na qual nós lemos tem uma condição lá, ó, até que todos alcancemos a unidade. É junto, irmãos. É a comunidade inteira, porque fazemos parte do mesmo corpo aonde o Rosh, o cabeça, é Yeshua Hamashia. E outra, o objetivo é não mais ser criança. E todos lembram, né, quem participou aí, quem participou da última festividade sabe por quê ou qual motivo estou fazendo esse estudo hoje, e principalmente aí o verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, é somente vocês lembrarem qual foi a visão que o Eterno nos deu na última festividade. Crianças com má formação, e muitas dessas crianças, né, dentro da visão, na verdade não eram crianças, são adultos que estão conosco na restauração há muitos anos, são pessoas que estão na nossa comunidade, apesar disso que ir para o YouTube, mas é quem está conosco, a visão é para quem está conosco, como esses bebês que estão mortos e com má formação. São adultos, né? São velhos já, mas na verdade não se desenvolveram. Foi uma visão chocante, bizarra, que me faz voltar aqui para a papinha com os senhores e as senhoras, mas principalmente com o objetivo de sermos melhores a cada dia. E de maneira nenhuma, esse objetivo desse encontro nosso hoje é uma palavra para te derrubar, mas não. Ô, meu irmão, a palavra de hoje é necessário cada degrau. Pastor, estamos na terça-feira e eu não ouvi até hoje o de domingo, a de segunda. Pois bem, nós temos os meios necessários através da internet. O presbítero Brendel, pastor Brendel, já colocou para nós bonitinho lá no Spotify. É só você voltar novamente aí nas mensagens da última semana, que lá estão todas as aliotes. Mas no nosso caso, nós não podemos pisar ou tentar entrar em nenhuma aliá ou aliote de Cora, que é esta dessa semana, sem ter feito o dever de casa da última. Então, meus amados, meus amores que estão aqui comigo, é muito forte aquilo que vocês me responderam. E a prática hoje que nós precisamos olha, a palavra é alimento e alimento para minha alma. Hoje eu comi. Estou imitando o pastor Gerson, isso que ele que fala. Hoje eu bebi. Se eu comi hoje e eu bebi hoje, e eu chego para o pastor e falo, é só a palavra que eu não li, pastor. Se eu chego para o Rafa, Rafa, só a Raftará que eu não ouvi. Nós não temos como falar isso com o Rafa nem com o pastor Gerson. As aliotes estão lá. Você comeu hoje, você bebeu hoje, e ninguém precisou de te pedir para comer hoje, para beber hoje. É vital, pastor, para mim, que se eu não comer, eu vou para o hospital. Se eu não comer, eu passo mal. Pois é, meu irmão. Torne real, vital, o estudo sistemático, você debruçar, meditar em pequenos trechos diários. Você mesmo orar, buscar o eterno. Chega de ficar pedindo pastor oração, gente. Chega. Você ser uma bênção. Você já passou por essa paraxá? Coloque em prática todos os ensinamentos dessa casa. Você será elevado. Então, o objetivo hoje é levante-se. Os dois textos que nós lemos, os dois exemplos, a resposta que os senhores me deram, excelente, sublime. Por favor,
É só colocarmos em prática isso, de forma diária. Detalhe pequeno, não espere aos casados. Tem muita gente que vai me entender aí. O meu marido não vai, eu não vou. O meu marido não lê, eu não leio. Meus filhos me impedem de estudarem a Torá. Meu trabalho me impede de estudar a Torá. Na verdade, nós já passamos por estudos aí onde eu disse que seu marido é bênção, que seus filhos são bênçãos, que o seu trabalho foi o eterno que deu. Nós já passamos por esse tipo de estudo. Ah, o senhor que não sabe, são insuportáveis. Meus irmãos, o nosso Roche Gerson Barros disse em vários estudos que todos nós somos indesculpáveis. Então, nós estamos tendo a segunda chance de fazermos correto, porque uma vez que a visão na última festa foi dada para essa casa, é a hora de agir como Raquel. Ah, eu fui trocada, Eterno, mas eu perdoei. Então, peço ao Senhor, por favor, perdoe os meus filhos. Segundo vídeo, isso não é uma palavra para você ficar chateado, chocado, não, meu irmão. Pegue toda essa palavra, todas as respostas dos demais irmãos, entendam que é a mão da sua primeira tia, tia Camila, a pedagoga, a doutora. Imagine a tia Camila agora, pegando na mão de cada um e ensinando todo mundo, com muito carinho, com muita didática, a fazer um círculo, o primeiro risquinho, a desenhar a letra Aleph. É disso que eu estou falando. Toda festa eu vejo a tia Camila fazendo um símbolo, alguma coisa na comunidade, para que aquilo fique cravado no nosso subconsciente. Todo estudo de terça e Shabat, o tio Gerson Barros, o titio nosso, tem pego nas nossas mãos e desenhado, colorido junto conosco. Chegou a hora de aproveitarmos e agradecer a todos eles este carinho, este amor de pedagogo, de pegar na mão, de tutor, tutor de Torá, e colocarmos em prática. Em nome de Yeshua. Eu quero parar aqui neste momento e agradecer a cada um de vocês pela participação, pelas respostas. E hoje nós vamos parar por aqui. Mas no nome de Yeshua, vamos voltar a fazer as 3 orações básicas do dia. É 3, irmãos. Não é uma, não. 3 básicas. Não levanta igual um cachorro, um cavalo, um porco, não, meu irmão. Por favor. Você é ovelha do pasto de Yeshua. É. Amanheceu o dia, agradece porque ele te devolveu a alma. Chegou metade do dia, agradece a ele. Olha, cheguei na metade desse dia com a sua ajuda, com a sua força. É o Senhor é quem pode. E na viração do dia, oh Eterno, que privilégio. Estou na viração do dia. O dia acabou, estou entrando em outro. E eu já começo o dia descansando, Eterno. Olha só, apontando para o Shabat. Se é que alguém consegue me compreender. Eu já começo o dia dormindo, Eterno. Venci esse dia. Ah, dizem que tem um leão diário, né? Temos que derrubar e que matar. Tem gente que tem um zoológico inteiro aí. Desde nós estamos na Paraxá de número 38, se não me engano, tem 37 leões aí para o camarada vencer, mais os 6 dias. Chega de pegar carona na oração do pastor Gerson.
você ser uma bênção, você tem que orar, você tem que ler, porque sem isso não tem elevação, sem isso não tem força. Vamos ser sinceros, irmãos. Shalom, shalom.